Oi, vamos falar então sobre alguns dos ajustes aí que aconteceram no Manual Geral da Igreja, e eu vi que várias pessoas comentaram nisso nas redes sociais, e houve outros ajustes ali, mas eu acho que o foco mais comentado foi a respeito das mulheres agora poderem fazer parte da presidência da escola dominical. E notem bem que eu usei a palavra ajustes, né, algo que a gente aprendeu aí com o presidente Nelson. A gente tem que usar um certo vocabulário, prestar atenção no nosso vocabulário quando a gente se referir a assuntos da igreja, porque as palavras importam. Não foram mudanças, porque a doutrina continua a mesma coisa. O que houve foram ajustes na forma como a administração, a organização ali, né, de alguns assuntos relacionados aos nossos dias. Então antes, se você olhar lá antes dos anos 80, as mulheres elas tinham uma participação, alguma forma, era diferente como funcionava a escola dominical do que estávamos fazendo. Então, na história da igreja, você pode encontrar vários exemplos de como as coisas funcionavam de uma forma e depois foram ajustadas para outra forma, e está tudo bem. 2018 aí, quem já é membro da igreja desde 2018, a gente lembra o quantos vários ajustes que o presidente Nelson ele fez, e, né, de coisas que, né, como a igreja passou a funcionar de uma forma centralizada no lar, né, com o apoio da igreja, com o apoio do que acontece nas capelas. Então olha como mudou o foco desde 2018, e eu acho que alguns membros ainda não perceberam o que que isso significa para nós, do que a gente está vivendo. E infelizmente isso até me preocupa, porque eu ouvi várias explicações, isso está aí desde 2018, e aí eu fico pensando: "Bom, se o foco é no lar, então quer dizer que a minha primeira preocupação é o como eu estou vivendo o evangelho no lar. O que acontece nas capelas, existem líderes, existem ofícios, existem chaves, existem questões que ou tem chamados organizados para isso. Se eu começar a me preocupar mais com o que está acontecendo lá nas capelas, a forma como está sendo organizada e administrada, e eu perder o foco do meu lar, eu preciso repensar, porque não está de acordo com o que o profeta de Deus pediu para a gente fazer. Então, ponderem sobre isso. O que que é o evangelho focalizado no lar, com o apoio, né, das capelas? A gente precisa pensar mais sobre isso, porque eu acho que às vezes tem pessoas aí mais preocupadas com, informações que vêm de fora da igreja, né, questões que o mundo está perguntando e não está focando no que a gente está vivendo dentro da igreja. E isso me faz lembrar a primeira mensagem, pública do presidente Oaks como profeta da igreja, que foi, né, naquele devocional que a gente teve aí algumas semanas atrás, e o presidente Oaks ele falou para nós ter cuidado com as distrações dos nossos dias, porque se a gente ficar envolvido com distrações, a gente vai acabar perdendo a companhia do Espírito Santo, e sem a companhia do Espírito Santo a gente vai ter problemas. Tanto que eu acho que se você não ouviu ainda aquele devocional, convido você, já tem tradução em português. Eu acho que, os membros precisam, um profeta de Deus deu o alarme, né, ele foi bem claro quando ele falou, e a gente tem que ponderar sobre como que isso se aplica na nossa vida pessoal. Então, mais do que ficar preocupado com questões administrativas da igreja, a gente tem que preocupar como é que a gente está vivendo o evangelho no lar, porque é esse o que o Senhor pediu para nós fazer nesses dias. E aí então que para mim vem uma outra questão, a gente precisa definir bem o que que são doutrinas, né, o que que é doutrina, o que que são princípios, o que que são normas da igreja. Doutrina, verdades eternas que não mudam, que, né, pois que elas fazem parte do que é a verdade nos céus. Por exemplo, a natureza de Deus, a expiação de Jesus Cristo, o propósito da vida, essas são verdades eternas que não mudam. É assim que o Pai Celestial vive, e a gente sabe que a gente está aprendendo a viver uma forma de vida celestial. A gente não está aqui tentando viver telestial ou celestial, não. O foco é a gente aprender a viver uma vida celestial. Por quê? Porque quando a gente retornar à presença do Pai Celestial, qual vai ser a grande questão? Se a gente vai querer ou não viver essa forma de vida. A gente não vai ser obrigado a ficar na presença do Pai Celestial se a gente não quiser. Né, tanto que já existem outros reinos e está tudo bem, vai acomodar todas as vontades, todas as formas. Mas se quiser ter o mesmo estilo de vida que o Pai Celestial ele tem, a gente tem que aprender a ser agora, a nos tornar celestiais agora. Então, por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado também. Se a meta é apenas voltar à presença do Pai Celestial, por que que a gente teve que sair da presença dele em primeiro lugar?
porque a gente teve que vir aqui aprender como viver uma vida celestial. Então essas questões envolvem se a gente vai estar, né, apto, não é somente apto, mas se a gente vai querer ter uma vida celestial ou não, porque o Pai Celestial não vai forçar a gente a ser exaltado. Isso vai ser uma decisão nossa. O presidente Nelson falou bem sobre isso, né, quando ele falou até mesmo sobre o corpo que a gente ressuscitar, já vai envolver isso, né, se eu envolver e nem vou entrar aqui também para esse vídeo não ficar muito longo. Mas então isso são doutrina, é a respeito do que verdades eternas, e a gente sabe que o que que é a verdade? Verdade é as coisas como elas foram, como elas são e como elas serão. Ou seja, a verdade de Deus, ela não muda. A verdade é eterna, querendo não tem votação, não tem sociedade, não tem, eh os homens não decidem isso, isso é algo de Deus. A verdade vem de Deus e são eternas. E aí então o que que são princípios? Princípios são aplicações da doutrina. Como a gente vive então essas verdades eternas. Alguns exemplos: fé em Jesus Cristo, arrependimento, obediência, esses são princípios. Por isso que a gente é aconselhado, por exemplo, a estudar os discursos da Conferência Geral e fazer um resumo, um esboço de o que que é, o que que foi falado, o que que é doutrina, o que que são princípios, como é que eu vou viver isso na prática, como é que eu vou aplicar o que foi falado nessa Conferência Geral na minha vida nesses próximos 6 meses, como é que eu vou conferir a minha vida de acordo com a Conferência Geral. Esses são os princípios. E aí então, o terceiro, o que que são normas da igreja, qual é a política da igreja, são o quê? Diretrizes administrativas e organizacionais que ajudam a igreja a funcionar de forma organizada, né, ali uma forma harmoniosa de acordo com os dias que a gente está vivendo, com a nossa realidade agora. Então essas normas elas podem mudar. Por exemplo, obra missionária. Eu já servi 4 missões. Então, uma missão foi completamente diferente da outra em questão de normas, em questão de regras. E tá tudo bem, porque as coisas, né, a gente sabe a restauração ainda está acontecendo, e o Senhor ele vai dando as instruções conforme as coisas vai acontecendo. E também, se vocês olharem, um exemplo que eu queria falar é que a gente faz um grande desserviço para o sacerdócio se a gente conectar o sacerdócio apenas com a questão administrativa da igreja. O sacerdócio é muito mais do que isso. O sacerdócio é o poder de Deus, ponto. Não é o poder do homem, não é o poder das mulheres, é o poder de Deus. E a gente não pode associar o sacerdócio a menos a apenas a administração da igreja. O presidente Holland, ele falou bastante sobre isso, eu aconselho até você voltar lá e ouvir algumas coisas que ele falou, porque talvez, eu acho que tem muitos aí preocupado com questões de gênero, questões do mundo, e não estão focadas no que é, o evangelho, o que que a gente vive o evangelho dentro do lar, como é que nós membros da igreja nós vivemos. As definições, as questões que o mundo aí, as distrações que as pessoas estão debatendo, isso aí não é para nós. A gente já tem as nossas verdades eternas, a gente já tem a nossa doutrina, os nossos princípios, a gente já tem a nossa diretriz de como a gente deve seguir no caminho estreito e apertado. Então a gente não tem que tomar cuidado para não trazer questões que estão de pessoas que não conhecem essas verdades, esses princípios eternos e deixar que eles determinem o que a gente vai pensar, ou como que a gente vai viver, porque a gente está sob convênio, né. A nossa questão é diferente, a gente precisa lembrar disso. Então, resumindo, doutrina, verdades eternas, princípios, como viver essas verdades. E normas, como organizar, como administrar na prática, né, os membros de uma forma harmoniosa. Então, isso vai mudar de acordo com as realidades aí do que a gente está vivendo. E hoje a realidade é que mulheres, por exemplo, eu sou uma que eu posso servir e tá tudo bem, porque eu tenho tempo para isso, eu tenho vontade para fazer, se for o caso, se o senhor chamar, e se não chamar, tá tudo bem, porque o meu foco é como eu vi o evangelho no lar. O que acontece na capela é uma oportunidade da gente ir lá e de servir. Mas quando a gente entra no templo, não existe lá você não sabe quem é um bispo, quem é um presidente de socorro, quem é um presidente de estaca, você não sabe quem é a presidente da escola dominical, se é ou se não é, não. A gente é organizado como famílias no templo, e é com isso que a gente precisa estar preocupado, e por isso que a gente não pode se distrair com o que está acontecendo, né, fora da igreja. A gente tem que ter o nosso foco com o evangelho centralizado no lar. E eu quero falar mais a respeito disso em outro vídeo, não quero que isso fique muito longo, mas então a minha principal, foco, propósito desse vídeo é o que são normas, o que são princípios e o que que são doutrinas. E é isso que a gente precisa entender bem, para a gente não ficar, não se perder com as distrações que não são importantes para os dias que a gente está vivendo, tá bom? Tchau, tchau.